Boa noite, irmão Magno. Gostaria de parabenizar pelo seu programa e gostaria de fazer uma pergunta. Deus tem um plano de redenção para o mundo de hoje? Pai do Senhor, irmão Magno, que Deus abençoe aí neste programa, que Deus esteja sempre à frente de tudo. Eu gostaria de saber por que o povo de Deus tem que ser abstinente. Boa noite, eu sou Magno da Rocha. Este é o programa Se Está Escrito. Hoje eu vou responder a pergunta da irmã Idevane. A pergunta dela é a seguinte: Deus tem um plano de redenção para os nossos dias? E a outra pergunta da irmã Givanilda. E a pergunta dela é: por que o povo de Deus tem que ser abstinente? Logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora convido você para fazermos uma oração. Antes da resposta, das perguntas. O eterno e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, gravando este programa para respondermos essas perguntas de nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que tudo seja para a honra e glória do santo nome do Senhor, e que o Senhor abençoe os nossos irmãos, que perguntaram, que possam entender a palavra do Senhor. Amém. Bem, irmãos, eu vou responder primeiro a pergunta da nossa irmã Idevane. A pergunta dela, ela quer saber se Deus tem um plano de salvação para os nossos dias, ou seja, para as pessoas em nossos dias. Eu vou ler aqui alguns textos, para fundamentar a resposta. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O outro texto está em Romanos 1,16. Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Baseado nessas três passagens bíblicas, nós podemos afirmar que Deus tem um plano de salvação, de redenção para toda a humanidade, tanto do passado como hoje, e até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte que nós lemos, de João, capítulo 3 e 16, um verso bem conhecido, do povo de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, foi o que Paulo diz, e venha ao pleno conhecimento da verdade. A passagem também de Marcos, Jesus disse que para ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. Mais uma vez, o desejo de Deus é salvar toda a humanidade. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então,
a redenção é para toda a humanidade. E por que nem todos vão ser salvos? Porque nem todos vão crer, nem todos vão aceitar Jesus como seu Salvador. Então, Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, Deus mata um cordeiro, tira a pele e faz uma veste para Adão. E ali é feita a promessa, né, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade de todos os tempos. Agora vamos para a pergunta, né, para a segunda pergunta, que é da irmã Givanilda, né? Ela perguntou, ou quer saber, por que o povo de Deus tem que ser abstinente, ou se abster, né, do pecado, né, das coisas que não condiz com a palavra de Deus. Vou ler aqui um texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Afastem-se de toda forma de mal. Outras traduções diz que nós devemos se abster de toda a aparência do mal. O verso seguinte, o verso 23, diz o seguinte: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui os versos, o objetivo é dar ênfase à pureza, à castidade, à santidade do povo de Deus. Nós devemos ser abstinentes por alguns motivos. Pode ser um motivo religioso, motivo moral, motivo filosófico ou motivo de saúde. Nós, como povo de Deus, devemos ser um povo santo. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, se não me falha a memória, ele diz assim: está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele cita uma passagem do Velho Testamento, de Levíticos 11, verso 44. Então, o povo de Deus, quando ele é chamado para ser um povo separado, um povo diferente, um povo distinto dos demais povos. Aqui, irmãos, por motivos, não é, de saúde, nós devemos nos abster, né, como está lá em Levíticos 11, das comidas imundas. E assim, nós devemos nos abster não só do mal em si, de praticarmos o mal, mas também de nos afastarmos de tudo que parece ser ou, né, é possível, né, que escandalize alguém. O povo que nos olha dia após dia, nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Nós devemos nos afastar, por quê? Para não cairmos nas tentações e também não sermos uma pedra de tropeço para as pessoas, né? Para os nossos irmãos. Como Paulo disse. Paulo disse o seguinte, está lá no capítulo 8 de 1 Coríntios: se eu comer carne e escandalizar meu irmão, nunca mais eu comerei carne. Então, irmãos, nós devemos viver de tal maneira. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse o seguinte: que as vossas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal, para que possam
saber como responder a cada um. Então o povo de Deus deve ser um povo vigilante. Jesus disse para os seus discípulos que eles sejam simples como as pombas, ou sem maldade, e prudente como as serpentes. Nós devemos, irmãos, fugir de todo o mal. A nossa conversa deve ser uma conversa sã. As nossas companhias, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Nos Provérbios está escrito que quem guarda a sua boca, guarda a sua alma, mas quem fala demais acaba se arruinando. Outro provérbio 22, 24 e 25 diz o seguinte: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, irmãos, quando Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O servo do Senhor, irmãos, o dever dele é fazer a vontade de seu Senhor. Nós devemos fazer a vontade de nosso Deus. Jesus Cristo disse assim: o Pai não tem me deixado só, porque sempre faço o que lhe agrada. Paulo também escrevendo aos Efésios, ele diz: não deixe lugar ao diabo. Irmãos, nós devemos ser vigilantes. Jesus disse: vigiai e orai. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo diz que a inclinação da carne, irmão, é morte, mas a inclinação do pecado é vida e paz. Irmãos, Deus chamou a igreja para ser luz do mundo e sal da terra. Nós devemos, irmãos, ter uma vida pura, não praticando o mal, afastando-nos de tudo aquilo que parece ser mal. Então nós devemos sermos santos, separados. A igreja precisa ser pura para pregar o evangelho. Por quê, irmãos? Porque o exemplo de um crente que vive a palavra de Deus fala mais alto do que muitos sermões que hoje são pregados. Nós, irmãos, quando estamos na nossa casa, não é, irmãos? Nós somos vigiados. O mundo está de olho no povo de Deus. Quando você vai na rua, quando você diz uma palavra que você não deveria falar, alguém diz: mas tu não diz que é crente? Isso são palavras para crente? Nós devemos, irmão, nos abster da aparência do mal. Vamos dizer que eu estou na minha casa, chega um irmão, ou eu pego uma taça de suco de uva e eu bebo na frente dele, e ele não sabe o que é, ele olha e ele pensa que é vinho. Ou bebo na minha calçada, e alguém passa na rua e diz: mas o irmão fulano ou o pastor fulano está bebendo vinho. Isso, irmão, é se abster. Você não fazendo isso, você, mesmo que o suco de uva, nós sabemos que beber o puro suco de uva não é pecado, mas se você fizer na sua calçada, ou diante de um irmão, e não explicar para ele do que se está se tratando, ele pode se escandalizar. E nós devemos evitar. É por isso que Paulo diz que nós devemos nos abster e nos afastar de tudo, né, que parece ser mal, de tudo, né, que escandaliza a uma pessoa. Jesus disse que o escândalo vem, mas ai daquele por quem o escândalo vier.
Então é algo terrível, irmão. Nós temos o dever de vivermos de acordo com a palavra de Deus. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então todo cristão, todo aquele que confessou Jesus como seu Salvador, deve estar crucificado, morto para o mundo e vivo para Deus, trabalhando na obra do Senhor. Eu espero ter respondido a pergunta dos irmãos e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.